Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Uma excelente manhã de segunda-feira, você que está na sintonia da Boa Nova e da TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Bom dia, Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia, Cláudio. Tudo bem com você? Passou bem a semana? Foi viajar? Foi tranquilo? ótimo. Viajei, fui lá para Feira de Santana com o grupo seminário? de estudo de Allan Kardec. Tive seminário nos 2 dias com o grupo de Allan Kardec do Kelinho Nunes lá. Mas foi muito bom. O pessoal muito interessado em estudar, questionando, e vão continuar os estudos agora que deixamos lá as mensagens, né? E devo voltar para o ano que vem. Como é que está a repercussão lá da Gênese? Então, todos muito interessados. Eles vão estudar especificamente agora as diferenças entre as duas Gêneses, porque eu acho que esse é o ponto fundamental. Depois dos documentos terem sido todos apresentados, né, a gente já tem uma certeza dos fatos ocorridos. Agora, com as duas Gêneses em mãos, é possível observar que o prejuízo das alterações. Eu acho que isso que é o fundamental, porque depois que você já tem a plena confiança de que foi alterado, passa a ser a parte fundamental aprender com o que foi retirado, né? Então acho que nós estamos nessa fase de estudar os trechos que foram retirados dentro do contexto para poder entender o porquê que Kardec escreveu aquelas informações, né? É uma redescoberta, né? Exatamente. A gente tem que pensar o seguinte: se houve um prejuízo de, por 150 anos, ficarmos afastados, né, de um conteúdo original de Kardec conclusivo, porque a Gênese foi o livro de conclusão de Kardec na sua obra, né? Então, se ficamos afastados tanto tempo desse conteúdo, né, esse foi o prejuízo. Agora, qual é o benefício? É a oportunidade de fazer uso desse conteúdo e divulgá-lo, estudá-lo, porque já estamos encontrando nos estudos que fazemos partes fundamentais da obra de Kardec, que ele vinha trabalhando no transcorrer dos anos, e a gente vê isso registrado na Revista Espírita, né? Em alguns momentos ele até diz isso. Ele fala, olha, vamos apresentar isso de forma conclusiva mais à frente. E esse momento foi a Gênese. Sim. Você pode participar do programa, facebook.com/TV Mundo Maior. Também estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Nosso WhatsApp, 99643-3827. E também tem a linha do ouvinte 0800 979 5011. São as formas de você participar aqui do programa Livre Pensamento, que continua hoje o estudo do capítulo 23 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, falando da obsessão. E hoje nós vamos discutir aqui como podemos reconhecer, Paulo, que um médium está fascinado. Kardec tratou bastante dessa questão, porque o uso do estudo da obsessão, ele se iniciou em virtude dos prejuízos que podem ocorrer para um médium no trabalho mediúnico, né? Kardec foi identificando, em verdade, que isso poderia ocorrer com um médium que está trabalhando num trabalho espírita, né? Mas também com qualquer pessoa, sendo necessário, inclusive, estudar como sendo um fato de saúde pública, né? Ou seja, algumas condições de doença dos indivíduos podem ter como causa original a obsessão. Então, o tratamento da obsessão será certamente um fator que ajuda a afastar o que está mantendo desequilibrado o indivíduo, de tal forma que ele possa recuperar a saúde mais rapidamente. Quer dizer, não é só o aspecto espiritual. Tem a questão espiritual e tem a questão de saúde, né? Com relação à questão da fascinação do médium, tudo gira em torno da forma que ele se relaciona com os espíritos que se comunicam. E isso passa pelo uso do raciocínio, pelo uso da razão, para entender as mensagens que estão sendo transmitidas. Por isso que é muito importante que o médium esteja ligado a um grupo de estudos, um grupo que seja heterogêneo e que também tenha contato com outros grupos.
de tal forma que a produção, né, dos textos que ele produz, ou da psicofonia, seja analisado o conteúdo. Porque a identificação de um espírito, né, que está fascinando o médium é feita pelo conteúdo. Sim. Agora, é claro que inicialmente já é possível ter uma noção do que pretende aquele espírito pelas palavras que ele diz. Então, isso é muito comum, é recorrente, né, nos grupos espíritas. Um espírito que se anuncia, primeiro ele começa a ser o único que se manifesta por aquele médium. Ele cria uma exclusividade ali, entre ele e o médium. Segundo, ele começa a elogiar o grupo, dizendo que é um grupo excepcional, que é um grupo preparado, que se destaca de todos os outros, que é único e que é o único preparado para poder receber aquilo que ele quer informar. Tipo, são os eleitos ali de Deus. Isso, são os eleitos, ou seja, começa a incitar o orgulho. Depois começa a dizer que os outros não estão preparados para tudo que ele está dizendo, para manter o sigilo. Então é para isolar o grupo ou o médium dos outros. E em terceiro, e aí ele começa a dar informações que às vezes são absurdas, assim. Tiram os indivíduos daquele grupo do estudo sério. E chega um momento que o médium ou o grupo começam a acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. E aí o espírito, com grande sagacidade, vai dizer para eles assim: agora, a partir de agora, vocês começam a ter cuidado, porque eu já vou prevenir vocês. Aqueles que querem destruir esse grupo vão começar a dizer que vocês estão fascinados, que isso é uma bobagem, vão começar a atiçar a incredulidade de vocês. Então vocês têm que estar preparados. Quando alguém começar a falar isso, já saiba que é do mal. Quer dizer, é uma teia que ele vai colocando. Exato. E aos poucos o pessoal, quando abrir o olho, já está lá dentro. Começa devagar. De vez em quando, pode ser que surja outro espírito para falar bem daquele primeiro. E aí as pessoas, o grupo às vezes não tem noção de que eles estão lidando com os mesmos espíritos, né? Que é um mesmo grupo. Então ele fala: olha, eu estou vindo aqui, sou espírito tal, para dizer que vocês estão no bom caminho, né? Contem com a colaboração desse espírito que está ajudando vocês, que ele é muito bom. Então, os espíritos são pessoas que desencarnaram. E esse tipo de fraude, de dominação, a gente vê aqui no mundo encarnado, a gente já vê isso, né? Como o espírito desencarnado, ele não está sendo observado, você não tem noção de com quem está lidando. Sim. Então, isso que eu estou contando, eu já vi ocorrer e já ouvi falar de antes, né, de muitas décadas antes de ter ocorrido. É recorrente. Grupos passarem por essa condição de assédio de espírito, que começa devagarzinho, ele não fala nada de errado, ele vai dominando aos poucos. Então, isso leva o médium a entrar num estado de fascinação. Porque depois, num certo momento, ele não consegue mais se libertar dessa... Já ocorrem casos também que o médium fascinado, algumas pessoas do grupo começam a perceber esse equívoco e aí ele se afasta do grupo. E aí fica mais isolado ainda. Qual a intenção disso? Alguém pode estar nos perguntando aí, né? Por que eles fazem isso? Fazem para destruir os trabalhos mesmo. Afastar as pessoas de estudar, perder tempo, né? Fazer ficar inerte. Porque aquele grupo. Isso é uma coisa muito comum no movimento espírita, dentro do conceito aqui da doutrina, porque a gente já viu médiums que eram o Kardec, a gente já viu médiums que era fulano de tal, e eles acabaram se isolando e criando ali seus pequenos grupos, e com o passar do tempo desencarna todo mundo, e a ideia morre. Exatamente. A outra coisa é fascinar um grupo para que eles produzam um conteúdo e publiquem um conteúdo que leve uma informação equivocada para os outros grupos também, né? Criar um racha. Isso. Então, isso é recorrente. Isso já foi anunciado para Kardec. Então, não é coisa nova, né? É coisa antiga. Mas por que as pessoas insistem em cair nisso? Justamente porque começa a fazer quando vai se fazer um trabalho de mediunidade, um trabalho de conversa com os espíritos, tem que ter um só objetivo. O objetivo é aprender. Aprender e adquirir novas formas de viver voltadas para a questão da liberdade com responsabilidade, que é a proposta do Espiritismo.
Agora, quando a pessoa vai com um grupo, almejando mais, sabe? Nossa, será que nós vamos descobrir coisas novas? Será que nós vamos achar, encontrar, ser assessorado por espíritos e divulgar coisas? A pessoa fica almejando, sabe? Um passo que não cabe a ele, cabe a nenhum de nós fazer. Que é um passo de fazer com que aquele grupo seja útil, seja instrumento para outros trabalhos. Até gosto de usar um exemplo, Cláudio, que é o seguinte. Imagine que você fosse uma tesoura. Você se imaginou uma tesoura? Já, vamos lá. Já. Então você é uma tesoura. Você corta cabelo sendo uma tesoura? Não. Você fica inerte ali na mesa. Você não corta cabelo nenhum. Agora imagine que alguém muito habilidoso pega você como tesoura e começa a cortar o cabelo de alguém e fica ótimo. Você pode vivenciar aquela situação e pensar assim, nossa, olha como eu corto o cabelo maravilhosamente. Você vai assumir para você algo que não foi você que fez. Sim. Então, a tesoura, ela tem que estar bem afiada, tem que estar adequada, apropriada, mas sabendo sempre vai ser instrumento, nunca vai ser quem vai executar a ação. Então, um grupo começa a pensar assim, mas a gente vai ter que divulgar, será que vão vir espíritos mais sublimes? Fica almejando coisas que não cabe a um grupo. A um grupo cabe estudar. Todo o resto, se ocorrer, vai ser porque aquele grupo vai servir como instrumento. Então, exclusividade, espírito contando coisas que ninguém pode saber. A hora que eu contar, não contem para ninguém. Isso. Começou assim, já corta. Foge disso porque é armadilha. Agora, o que eu acho mais incrível, né, por todo o conhecimento que a doutrina nos traz, esse livre pensar, por exemplo, médiums que querem codificar a codificação, né? Não, o Kardec falou isso lá no século XIX, mas hoje o pensamento é outro, nós estamos no século XXI, ou seja, em cima de uma premissa que seria fixa, que são os postulados do espiritismo, tem médiuns e espíritos que querem complementar algo que não tem como complementar. Né? A questão é a seguinte, Kardec trabalhou com uma proposta nova, que até então não havia, que não é um espírito falando por um médium que vai trazer uma informação que vai se agregar à doutrina espírita. Né? A proposta do espiritismo foi o estabelecimento de uma rede de médiuns ampla, que na época de Kardec chegaram a 1000 centros, e todos eles recebendo mensagens. E quando os espíritos queriam transmitir uma informação nova, eles faziam isso de forma coletiva. Né? Vários espíritos falando cada um à sua maneira, a mesma ideia, e isso é que configurava uma evolução da doutrina. Mesmo assim, Kardec passava pelo critério da razão. Está racional esse ensinamento? Aí sim ampliava a doutrina. Infelizmente, depois de Kardec para cá, nós não temos mais essa rede. Então, qualquer nova informação, novo conceito da doutrina, não vai se estabelecer hoje. A não ser que no futuro se reestabeleça uma rede ampla de comunicação. Né? Agora, o que Kardec fez lá não foi nada do que ele escreveu. Foram justamente essa teoria construída por meio de conceitos transmitidos, né, de forma que a pluralidade fosse a base fundamental. Então, Kardec dizia assim, qualquer espírito que se comunique, ele está transmitindo a sua opinião. Mesmo na universalidade, são várias opiniões que concordam, mas sempre isolado uma comunicação é opinião. Então hoje, se um espírito dá uma comunicação e ele explica a doutrina, ótimo, né? Agora, se ele acrescenta, é uma opinião dele, fica restrita a ele, porque nós não temos meios de confirmar isso pela universalidade hoje. Então vamos esperar que no futuro isso retorne. Como que a casa espírita deve agir quando percebe que um médium ou um grupo dentro da casa está fascinado? Olha, não tem outro caminho senão conversar no primeiro momento, tentar mostrar para eles, mas dar continuidade a isso vai só fazer com que os prejuízos se ampliem. Né? Então, Kardec, quando ele lidava com questões de autoridade, de mediunidade, com relação à doutrina, ou pessoas perguntando se estava certo ou errado o que estava se propondo, ele nunca teve meias palavras. Ele sempre foi absolutamente objetivo e direto. O que é certo, o que é errado, não tem meio termo. Até uma pessoa simples que às vezes perguntava para ele coisas a respeito da doutrina, olha, tá certo isso, tá certo aquilo, ele já dava uma resposta bem objetiva, olha, isso não tá certo, esse pensamento é equivocado, estude mais. E para os médiuns a mesma coisa.
Qual é a vantagem disso? É cortar o mal pela raiz, né? Uma vez, eu quando era bem jovem, eu participava dos trabalhos no Centro Espírita e tinha um dirigente que falava uma coisa que eu nunca esqueci, né? Ele dizia assim, quando está acontecendo uma coisa errada que influencia a questão da doutrina, é melhor deixar a pessoa vermelha uma vez do que você ficar amarelo pro resto da vida. Boa. Não é? Porque se você não resolver aquilo naquele instante, você vai ficar convivendo e se sentindo mal sempre. Então, é na primeira vez que tem que se tomar a decisão e interromper qualquer coisa que atinja algo que os espíritos consideram sagrado, que é o ensinamento profundo da doutrina. E esse ensinamento profundo da doutrina, que é muito importante, porque quando se transforma uma pessoa através desses ensinamentos, aquela pessoa está transformada para as próximas, para a continuidade da sua vida de espírito, sim. Não é naquela encarnação. Então, os espíritos que sabem disso, eles consideram sagrado aquele ensinamento da doutrina. Então, com isso não se brinca. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Karen Pereira, do marketing aqui da FEAL, uma promoção bem bacana aí com uma caixa artesanal e também o livro A Gênese, e também falar um pouco do workshop que vai acontecer no dia 15 de setembro. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Até já. Que nos acompanha quando encarnados, continua nos acompanhando no plano espiritual? Será que meu pai ainda ouve as minhas preces? Vocês poderiam esclarecer um pouco a respeito do Evangelho no Lar? Os obstáculos, eles surgem no nosso caminho para que nós possamos realmente evoluir. O espírito está aí nas suas etapas, né? De melhoria, de evolução, para tudo tem jeito, para tudo tem socorro. Você não vai cometer um suicídio por causa de outras encarnações. Não se preocupe com o instante da morte, mas sim com a tua vida. Em 1868, Kardec lança a Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. De volta aqui com o Livre Pensamento desta segunda-feira, falando do tema Obsessão, capítulo 23
do Evangelho dos Médiuns. Semana passada a gente falou da obsessão simples, hoje conversando aí sobre a questão da fascinação, mas a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso assunto para conversar com a Karen Pereira. Bom dia, Karen. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Paulo. E Bom bom dia. dia a você que está nos ouvindo e nos vendo pela TV e pela Rádio Boa Nova. Vamos falar primeiro dessa promoção bem bacana da Caixa Artesanal e também do livro A Gênese. São 3 kits. Isso. Estão a partir de hoje, isso? Exatamente, a partir de hoje é disponível no site mundomaior.com.br. Quem acompanhou o lançamento da Gênese, né, a gente presenteou algumas pessoas com uma caixa artesanal e muitas pessoas pediram essa caixa, então a gente conseguiu uma demanda, estamos colocando ela no nosso site. E estamos hoje, a partir de hoje, a gente tem poucas unidades, então se você tem interesse, a gente junto com a Caixa, a gente vai estar vendendo o livro A Gênese, autografado pelo Paulo Henrique de Figueiredo e pela Simone Privato. Olha aí, que bacana. Então, são poucas unidades que estão autografadas, você pode adquirir através do site. E também pode fazer a encomenda, a pré-venda, né, dessa caixa. É bom explicar para os ouvintes. Sim. É uma caixa artesanal, demora alguns dias, então a gente não tem a pronta entrega. Então, você pode adquirir a caixa lá no nosso site, as entregas a partir do dia 17 de setembro. E também pode, não quer o livro autografado, só o livro, você também pode adquirir. São 3 kits que a gente colocou lá. Então é só procurar lá, caixa artesanal, caixa A Gênese, o kit 1, se eu não me engano, o kit 1 é o livro autografado. É o livro autografado, o kit 2 é a pré-venda, né, da caixa mais o livro, e o kit 3 é só a caixa. Legal, acesse aí mundomaior.com.br. Você ia falar, Paulo? Eu queria fazer umas perguntas. Uma delas... Oh, meu Deus. Fascinação? A gente sai fazendo palestras por aí, as pessoas vão fazendo perguntas, né? Uma delas que me perguntam é as casas espíritas que querem ter a Gênese, como é que elas podem fazer? As casas espíritas, elas podem entrar em contato com a Candeia, que é nosso distribuidor do livro, né? Ou também pelo nosso telefone lá do e-commerce, que a gente direciona, né? E toda casa espírita é só entrar em contato que a gente manda os livros então, para eles. Talvez seja essa novidade que eles não estão sabendo, né? Isso. O distribuidor da FEAL é a Candeia. Exato. Pela questão, né, de distribuição por todo o Brasil. Então, você pode procurar a Candeia para poder... E me perguntam também como é que estão indo... nem todo mundo está sabendo, já está até na 2ª edição, né? Que está indo muito bem, né? Exatamente. A Gênese, né? Já acabou a 1ª edição, já estamos na 2ª edição do livro, né? Então, está indo muito bem. Então, é importante as pessoas adquirirem também para estudar, né? Exatamente o que está acontecendo. Tem gente no Brasil inteiro já montando grupo de estudos, os centros... Muitos fazendo a comparação, mas o interesse grande está sendo em estudar os trechos que foram retirados e o contexto dele na obra, né? E isso é muito legal a gente saber que o Brasil inteiro está fazendo isso, né? Com certeza, né? Foi um grande sucesso que está sendo e o mais importante, não é nem pela questão de ser sucesso, tiragem do livro, é justamente ver a preocupação das pessoas de resgatar o texto original de Kardec, né? A gente tem imagens aí, Jefferson, já está no ponto aí da caixa, olha aí que bacana, a caixa A Gênese junto com o livro, é um kit. Tem outro kit que é a caixa mais o livro. O primeiro kit é o livro autografado pelo Paulo Henrique e a Simone. E o terceiro kit é só a caixa para quem já tem o livro A Gênese. Olha que bacana, ficou muito legal. É muito legal mesmo. Eu acho tem várias formas que essa caixa pode ser usada. Mesmo em casa, né? Porque é bem legal marcar. E também num centro espírita, né? Que coloque isso na biblioteca, inclusive até para chamar atenção para o interesse de se estudar essa Gênese na nova edição, né? E ficou um trabalho maravilhoso, né? É muito bonito. Tem que olhar a caixa pessoalmente, né? Na mão para... Em verdade, por trás dessa caixa já está apresentada, né? Mas por trás dessa tem um casal de artesãos, né? Que faz com muito carinho, né? Exato. É feito 1 a 1, à mão, muito bonito, né? E eu acho que também é o valor uma arte. Na verdade, aquilo ali é arte. Isso é sensacional. Coloca aí de novo, Jefferson. Vamos olhar as imagens de novo. Olha aí. É um objeto de arte, né? Muito bonito, sim. Eu acho que marca esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento histórico, né? A FEAL participa. Não é a FEAL que está criando um momento histórico. A FEAL participa de um momento histórico, que é o resgate da palavra original de Kardec, sabendo que, inclusive, eu acho que nós estamos vivendo um momento. Não foi um momento criado por nenhum de nós. É um momento que a espiritualidade reconheceu como sendo a hora
da gente colocar limpo um monte de coisa da Sim. história do espiritismo, né? E justamente nos 150 anos. Exatamente, né? Temos as cartas, né, de Como Kardec. fluiu, né, Paulo? É. Veio a Gênese, veio o acervo e tudo Exatamente. isso fluindo, né? A gente só está sendo instrumento mesmo desse momento. E é importante que aquele que esteja agora nos acompanhando, o objetivo da FEAL é levar... Não tenham dúvidas, hein? Quem está nos acompanhando e está ouvindo uma coisa aqui, outra ali, um boato aqui, a resposta é a seguinte: a FEAL está fazendo tudo isso com um propósito certo, né, irremovível, de tornar público todo o conteúdo. A FEAL está fazendo um trabalho gigantesco, né, de recuperação, de conservação, de digitalização, depois tem a transcrição, tradução, e ainda temos que fazer com que os documentos sejam confirmados, né? Então vai passar por uma perícia para saber que realmente tem autoria, por exemplo, a carta de Kardec. Então isso tem que ser feito com grande responsabilidade, né? E a FEAL se dedicou a isso. Então, de hoje a um determinado tempo, que é o tempo de elaboração disso, tudo vai estar disponível para estudar, pesquisar e recuperar valores que não tínhamos tido acesso até hoje do trabalho de Kardec. Então acesse aí mundomaior.com.br. Sócio do clube tem desconto. Sempre, né? Sócios do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto especial em todos os kits. Bacana. Em toda a loja também, né? Em toda a loja também. E vamos falar do workshop Segredo da Prosperidade, vamos, né? Como tá ter chegando, uma mente próspera. No dia 15 de setembro, né, dando continuidade ao primeiro, a gente fez em junho, né, o segredo do relacionamento para amar e ser amado, e agora a gente vai fazer pensando, né, em tratar assuntos, né, de todos os tipos. A gente vai falar sobre a prosperidade, desenvolva sua mente próspera. Não só no lado financeiro, mas muita gente tem dinheiro, mas não tem prosperidade, Sim. né? Então, é exatamente isso que a gente vai trabalhar no dia 15 de setembro. É um dia todo, né? Das 9 às 16 horas, o evento. A gente vai contar com o Aldenis Leite, falando de mente próspera. Silvia Araújo, falando de sucesso financeiro. Transformação e prosperidade, o Luciano Miranda, né? Que apresenta junto com a Mercedes Marim o Vida Empreendedora. E o Rogério Quelucci, que vai falar de crenças que limitam a prosperidade. Então, para adquirir o ingresso também, você pode entrar no nosso site, mundomaior.com.br, ou no telefone 2458-3214. Sócios do clube têm desconto também, como todas as ações, né, aqui da Fundação Espírita André Luiz. Legal, o Rogério Quelucci esteve hoje na Manhã Boa Nova, daqui a pouquinho ele participa do Jornal Nova Era, vai contar um pouco mais de como vai ser lá a palestra dele e a temática. Então, é imperdível, dia 15 de setembro. Adquira agora o seu convite, 0 Operadora 11 2458 3214 ou acesse mundomaior.com.br. Valeu, Karen. Obrigado. Muito obrigada. Bom trabalho. Obrigada. Paulo, voltando ao nosso tema da fascinação, a gente falou aí de como a casa espírita deve lidar com o médium fascinado, mas no caso que o grupo e o médium se mantêm nessa postura, e aí começa a publicar obras... mesmo fascinado, mas levando lá o título de espírita. Como é que a gente tem que analisar isso? Hoje, nós estamos vivendo um momento difícil, né, com relação a essa questão que você está levantando. Porque a proposta original de Kardec, né, que é uma ideia muito bem estabelecida, uma teoria coerente, né, um conjunto de ideias que demonstram para nós uma questão revolucionária, que é a moral autônoma, que a Igreja sempre ensinou, e as religiões do passado sempre ensinaram, que Deus nos submetia à submissão por meio de castigo e recompensa. E as sociedades, né, formadas nas civilizações se aproveitaram dessa ideia para criar sociedades também submissas, onde as massas atendem ao interesse de alguns que as controlam, né? Também por meio de castigo e recompensa, sendo que o castigo seria ser excluído da sociedade e a recompensa permanecer nela, né? Sendo que a maioria que permanece na sociedade não se beneficia do que deveria se beneficiar da sociedade, que é ter uma igualdade, né? Uma igualdade de oportunidades, né? E ter as necessidades básicas atendidas. Então, veja, quando o Kardec vai propor uma coisa dessa, a teoria dele é transformadora. Com o passar do tempo, isso foi esquecido. E a grande parte das pessoas recontam os mesmos dogmas e propostas das religiões do passado no meio espírita.
Então isso criou um desconhecimento de tal forma que não é fácil mais para as pessoas distinguir aquilo que é coerente com a proposta de Kardec com o que não é. Então, quando chegou-se, isso vem vindo há muito tempo. Quando a gente lê as obras de Herculano Pires, inclusive as matérias que saíram nas revistas, tudo, nós vamos ver que tinha um grupo naquela época muito vigilante, dizendo, olha, isso não tem nada a ver com a doutrina, né? E qualquer coisa que surgisse, que destoasse do que é o adequado, era logo denunciado. Todos percebiam, grande parte das pessoas olhavam e falavam, nossa, isso é um absurdo, né? Com o tempo, infelizmente, proliferou tanto a quantidade de obras equivocadas e de médiuns com propostas equivocadas, né, que banalizou. A doutrina acabou se banalizando. E com a internet mais ainda. E agora as coisas que escandalizam não são mais os absurdos doutrinários, são aberrações. Então agora a gente tem um mar de absurdos com alguns picos de aberrações. Essa é a dolorosa situação, né? Então, não tem outra coisa a se fazer hoje do que abandonar a leitura desses... É muita coisa que não serve para acrescentar em nada. E tem mais uma coisa, hein? Kardec, na época dele, o que ele já considerava inadequado a ser publicado, já era simplesmente as ideias espíritas mal apresentadas. É importante a gente relembrar isso. Sim. O Kardec falava assim, olha, um livro espírita tem que ter também uma apresentação literária, porque ele era uma pessoa ligada a letras, né? E ele dizia, olha, tem que ter uma apresentação, uma forma literária adequada, para não banalizar e nem desmerecer o ensino dos espíritos. Então, isso de longe, né? Nem passa por isso de longe. Então, hoje, eu acho que a recomendação é a seguinte, né? É mergulhar realmente no universo de Kardec para entender o que foi que realmente se propôs naquele tempo, para que você possa ter a referência de algo adequado, né? E conseguir começar a distinguir o que está acontecendo hoje nas publicações atuais. Sim, a Cristiane, ela tem uma dúvida que é a seguinte: até que momento esses espíritos terão essa liberdade de interferência e manipulação? Será que os espíritos evoluídos um dia vão dar um basta ou isso é... É muito importante o que ela está colocando, porque veja o seguinte: quando a gente vai estudar o espiritismo e compreende que ele é um processo de autonomia, a gente vai ver o seguinte: você é que tem que se fortalecer para que você fique livre de qualquer coisa que possa tirar você do equilíbrio. Então, a comparação é importante. Vou usar essa comparação usando homeopatia e alopatia, sendo que Kardec compreendia muito bem a homeopatia e mostrava que os espíritos apoiavam, né? Então, veja, a homeopatia vai dizer o seguinte: o seu corpo estando equilibrado, mesmo que ele esteja recebendo, né, à volta existam vírus, existam condições para que possa surgir uma doença, ele consegue combater qualquer início de doença e se manter equilibrado. Então, onde está o segredo da saúde? Está em fortalecer a saúde do corpo. E quando você perde a saúde, é fortalecer o corpo para que ele consiga combater a causa da doença. Então, quando a gente vai pensar do ponto de vista da mediunidade, existe uma questão semelhante. Se existe muito assédio, muito desvio, é porque muita gente está dando oportunidade a isso. É como se estivesse com baixa resistência, com baixa imunidade, né, o conjunto das pessoas. Então, o assédio dos espíritos pode ocorrer, mas se as pessoas não dessem condições, né, e nem dessem prosseguimento quando ocorre um assédio desse, eles não teriam espaço para atuar e se desinteressariam. Sim. Então, os bons espíritos nunca vão infringir o livre-arbítrio, a liberdade nossa, nem da dos médiuns. Kardec, no grupo dele, chegou a receber uma mensagem apócrifa. Isso está narrado. E alguns espíritas do grupo de Kardec, dos pesquisadores, Cláudio, disseram assim, mas poxa, os espíritos deviam, São Luís, os espíritos deviam ter impedido que ocorresse isso. E a resposta desses espíritos foi, olha, a gente não pode agir por vocês. Vocês é que tem que estar pronto para saber distinguir. Né? Então não cabe a nós impedir isso, cabe a vocês saber distinguir.
Que a gente né? ainda tem não uma... são privilegiados e estão numa redoma. Sim. A gente tem uma visão ainda da igreja, né? Não, Deus vai impedir, vai... Exatamente. Que porque fere a moral autônoma. Existe. A ideia heterônoma é sempre que assim, você não é capaz. Você não pode ser... porque eles dividem a força entre Deus e demônio. Então, frente a Deus, você está fragilizado, porque ele está te castigando. E frente a demônio, você recebe o assédio, porque isso faz parte do castigo. Então, quem me protege? Deus, mas não agora, depois que você morreu, entendeu? Então, essa ideia é falsa, porque, em verdade, a construção de um mundo melhor somos nós que fazemos. E fazemos como? Nos fortalecendo, compreendendo o propósito final e sendo solidário. Sim. Então, não vai ser Deus que vai vir aqui. Deus é como se ele estivesse dando tempo que seja suficiente para que a gente descubra isso, que somos nós mesmos que construímos a segurança que desejamos. E não Deus que vem e afasta o mal, como se o mal fosse algo, uma outra força, que Deus tenha que se colocar entre ela e nós. E o mal é ignorância. Não existe uma força do mal. Os maus espíritos que assediam também são indivíduos que precisam ser esclarecidos. Se nós somos um contingente de espíritos vivendo nesse mundo, cabe ao conjunto de nós todos melhorar o entendimento e dar oportunidade de estudo para todos. Pensa assim, os indivíduos encarnam, todos têm oportunidade de estudo? A maioria não. Todos têm oportunidade de ter uma vida adequada, uma família, ter uma formação boa? Não tem. Aí, quando eles desencarnarem, eles vão ser espíritos bons? Não, porque o espírito bom precisa de educação para se tornar um espírito bom. Então, a gente não separa os problemas deste mundo e do outro. Eles estão relacionados. Né? Então, com certeza. É uma ilusão imaginar que nós estamos vivendo um assédio, um momento de castigo terrível e depois vêm os bons espíritos e limpam tudo. É falso. Todo o sofrimento que a gente vivencia nasce justamente das imperfeições. Né? E a maioria não tem imperfeição. Né? Então, só está tendo um sofrimento físico. O que eles precisam é de oportunidade de se educar para a gente poder construir um mundo melhor. Angélica Rodrigues, pelo facebook.com/TV Mundo Maior, bom dia. Ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela disse que já tem em mãos a edição da Gênese, da FEAL, e pergunta aqui, ó, quando você vier em Campo Grande, autografa para mim. Tem agenda já para Campo Grande? Não tenho ainda não. Em verdade, eu não monto agenda nem organizo eventos. Todos os eventos me convidam e a gente agenda e se apresenta. A Dalci Bíscaro diz o seguinte: bom dia, amigos. O que estão descrevendo aconteceu exatamente igual no centro que frequentava e acabou, que um dos médiums destruiu o grupo que já era pequeno. Né? O que ela está dizendo, então? Que as providências com relação a essas circunstâncias têm que ocorrer logo no começo. No começo é fraquinha o problema a ser resolvido. Então, como é que tem que se fazer? O médium, ele não pode... O médium, ele tem que se reconhecer, como falamos a ideia da tesoura. Ele é só um instrumento. Então, quando o médium começa a defender o espírito que se comunica por ele, alguma coisa já está errada. Então, essas coisas têm que ser resolvidas no começo. Porque você percebe, Cláudio, como que sem vigilância é fácil destruir um grupo, né? Então, às vezes, um grupo familiar, um grupo bom ali, que teria um grande futuro, né? Se tiver uma postura adequada e simplicidade, né? Por um detalhe, abre as portas para deixar de existir. Nós recebemos, semana passada, uma pergunta de um ouvinte, Idinar Rocha, de Taboão, que gostaria de saber alguma informação sobre o Sol. Ele leu lá 2 mensagens de 2 espíritos, mensagens já antigas, da década de 50, falando sobre a vida no Sol. Eu fui pesquisar na codificação, na pergunta 118 do Livro dos Espíritos. Os espíritos afirmam a Kardec que o Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas sim um lugar de encontro de espíritos superiores que lá irradiam seu pensamento para outros mundos. Nestas 2 mensagens que o Edinar mandou, os espíritos afirmam que a vida ali, inclusive vegetação, é uma viagem louca nessa mensagem. E alguns dados científicos que hoje a astronomia coloca abaixo. Então você vê, quando você rastrear obras, às vezes, que trazem equívocos tão grandes, essa obra, sendo psicografada, foi por um médium.
E muitas vezes esse médium estava num grupo. E antes de surgir a obra, eram mensagens só. E se você for lá para trás, vai ter o primeiro contato com aquele espírito. E eu tenho certeza, posso te dizer, no primeiro momento esse espírito já dizia: olha, eu vou trazer coisas novas, coisas fantásticas, que num primeiro momento é um segredo que vocês estão preparados para ouvir. Mas sempre vem com essa coisa. Sempre. E aí vai chegar no momento que ele já passou tudo o que ele quer passar, e aí ele começa: agora chegou o grande momento de tornar isso público, levar isso à humanidade para transformá-la. É sempre o mesmo discurso. E aí, às vezes até por ingenuidade, as pessoas vão lá, se esforçam, publicam, e aí espalha esses assuntos equivocados por todos aqueles que também não são vigilantes de saber distinguir e deixar de lado o livro, né? Então... porque se a gente pegar o critério do Kardec, né, primeiro é o controle universal, que não existe a rede, como você disse, que existiu no século XIX. E o segundo é trazer a mensagem para o tempo atual, né, para o que a ciência diz. Então, muitos dados que estão lá na mensagem, hoje a astronomia, há décadas, aliás, já bateu há muito tempo. E a outra coisa, acho que a gente tem que usar sempre a razão no espiritismo. Então, pense assim, o que é a estrela? A estrela, o Sol, é uma estrela de segunda grandeza, o que significa? Ele já surgiu da explosão de uma estrela de primeira grandeza. Então, as estrelas, elas são como se fossem centroprodutores de planetas. Porque quando explode uma estrela, por exemplo, ela tem tanta energia, ela acaba se concentrando toda a energia que ela tem e chega num ponto em que aquilo não tem mais sustentação e ela explode. Quando ela explode, a matéria que está nela e a energia toda se espalha e acaba formando vários, né, outros sóis menores e desses sóis e daquela matéria que estava em volta surgem os planetas. Então veja que é um processo longo. Sim. O Sol, ele acaba fornecendo a energia, como acontece com a gente, para os planetas. E quando chega numa temperatura adequada, em cada planeta surge a vida. Essa vida pode estar em várias dimensões. Então, a história de cada humanidade, em cada planeta, ela é longa. Porque vai ter que surgir primeiro, são milhões e milhões de anos, né? Surge a vida, surgem as primeiras células, surgem os animais, até chegar à vida humana. Então pensa o seguinte, é fácil entender, Cláudio. O Sol tem condições de esfriar e virar um lugar de habitação? Não. Então, ele é só feito de plasma, ele nem teria como esfriar e virar um planeta, né? Então, a história dos planetas, ela se repete no universo e traz uma linha de raciocínio adequada. Então, o Sol, ele oferece energia para os planetas e a vida surge nos planetas. É assim que o universo foi feito. Para encerrar aqui a participação do João Carlos Dias, até com humor, né? Ele é de Ribeirão Pires, ele disse que num culto ele perguntou: por que no inferno vou sofrer punição por ser contrário às leis de Deus? Quando na verdade teria que ser homenageado. Aí ele foi expulso do culto. Legal. Mas aí, nas religiões tem que se respeitar que lá se adota a fé cega. Sim. Então você não pode questionar. E não a autonomia. Né? Então se quem não é compatível com isso, realmente não tem que estar lá, né? Já estão colocando a música aqui já pra gente ir embora, Paulo. Então tá bom, né? Vamos obedecer, né, Cláudio? E aí semana que vem a gente continua o capítulo 23, falando de obsessão. Próximo passo, obsessão simples, fascinação. E aí depois subjugação. Vamos lá. Vamos lá. Passem a semana estudando aí, capítulo 23. Agradecendo Marcos Magrini, Jefferson, toda a equipe da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Até semana que vem. Vamos que vamos. Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo.